então eu gostaria de agradecer de forma sucinta, primeiramente a minha família genitora, a família Souza e Silva, que alcança tantos de vocês que aqui estão, porque lá eu aprendi a ser gente, eu aprendi a ser humano, porque lá nessa família, e assim eu já emendo agradecendo a minha querida comunidade de Soledade, a minha querida paróquia de Sacramento, porque nessa eu aprendi a ser igreja. Eu comentava ainda esses dias com alguns sacramentinos, Dom Manuel, que ao voltar para o interior, depois de quase 20 anos distante, na formação, dá a sensação que a gente volta a uma igreja quase que primitiva, aquela igreja dos primeiros séculos, em que a vida das pessoas passam de várias formas pela igreja, pela comunidade. É o que eu tenho visto, e os missionários que aqui estão, de tantas congregações e lugares, que com certeza experimentaram em nossas 18 comunidades. Presença de uma igreja que se faz presente na família, na própria comunidade, templo, e na realidade de vida que cerca a igreja, na sua comunidade, até também a família. Essa igreja que eu professo a minha fé e que eu quero dedicar o meu ministério na cidade grande, depois onde eu for. E quem sabe, oxalá, um dia eu volte novamente para o interior, mais próximo de nós, Caratinga, onde estamos presentes. Porque essa igreja me criou, me formou, me gerou e me dá a este momento a oportunidade de servi-los através desse ministério e do colegiado presbiteral. Assim também quero agradecer de forma tão carinhosa aquela que me acolheu dos 17 anos para frente, a minha congregação, a congregação do Santíssimo Sacramento. Eu fui vocacionado sacramentinho de Nossa Senhora em 90 e não sei por que cargas d'água, naquele momento acabei fazendo uma caminhada em Caratinga para terminar os estudos, e de forma muito livre aqueles religiosos lá me acolheram, não para ser sacramentinho do Santíssimo Sacramento, mas discernindo a minha vocação entre sacramentinho de Nossa Senhora, sacramentinho do Santíssimo Sacramento e os franciscanos, eram as 3 congregações que me faziam sentir algo forte. Eu descobri uma vocação a partir deles, uma vocação eucarística. E com vocês, meus irmãos do Santíssimo Sacramento, eu cresci na minha caminhada de fé e vocação eucarística. E a partir dela eu fiz toda uma releitura da minha vocação eucarística desde a origem. A vocês, na pessoa do provincial, Padre Francisco Júnior, também do superior geral, o Padre Eugênio, que foi também um formador em momentos tão difíceis da minha vida, muito obrigado. E através de vocês dois, todos os demais sacramentinos que aqui estão, sou-lhes muito gratos por fazerem parte de minha vida e por me permitirem fazer parte da de vocês. Nessa grande família sacramentina também sintam alcançados os leigos sacramentinos aqui presentes, as nossas queridas irmãs servas do Santíssimo Sacramento e, por que não, as nossas primas, as congregações eucarísticas que aqui estão presentes também nessa semana de missão, e a todos os leigos que vieram conosco de Belo Horizonte, aos queridos formandos com os quais também eu exercito o meu carisma e minha vocação sacramentina, aos do pré-noviciado e aqueles que caminham também lá com o Padre Toninho, mestre de noviços, os nossos santos noviços. Agradeço também de forma especial a Dom Emanuel, que de forma tão gentil, antes mesmo do Dom Aloysio não poder vir, o senhor já tinha dito: eu quero estar lá, eu estarei com você. E consequentemente o Dom Hélio, que vem também celebrar essa minha ordenação. Sou-lhes muito agradecido por essa experiência de igreja, que através de vocês hoje eu sou inserido nesse novo ministério. A todos os irmãos presbíteros diocesanos, de outras congregações que aqui estão, que vieram de Belo Horizonte, da nossa querida diocese, aos diáconos, seminaristas, aos vocacionados e vocacionadas que aqui estão, que vocês não esperem mais 20 anos para ordenar um padre nessa paróquia. Eu dizia outro dia, que vocês que não decidiram ainda as suas vocações, que não fizeram as suas opções de vida, caros jovens, que vocês possam se sentir interpelados a partir dessa experiência de celebrarmos a ordenação presbiteral de uma vocação da terra,
porque assim como há 21 anos atrás o padre Turíbio era ordenado aqui, eu estava com esses tantos jovens na acolhida de sacramento, e aquela coisa bonita de ver as irmãs gracianas, vocacionadas, os seminaristas diocesanos, os padres, e eu pensei, por que não dar este passo? E aquela ordenação, padre Turíbio, o senhor talvez não saiba, mas me marcou profundamente na coragem de decidir seguir adiante. Que outros tantos jovens também não tenham medo e arrisquem o seu sim, porque vale a pena. Gostaria de agradecer a todos os missionários e missionárias que aqui estão, e aí eu não quero nem citar congregações para não esquecer, e os missionários leigos que fizeram parte dessa bonita experiência. Dom Manuel falava de uma igreja missionária. Essa semana nós montamos uma tenda na paróquia e em quase 40 missionários provenientes de Belo Horizonte estiveram presentes nas comunidades da paróquia. Poderiam levantar as bandeirinhas os missionários que vieram, por favor? Os que vieram nessa semana de missão. Isso, estão espalhados por aí, né? Uma salva de palmas para os missionários. E com certeza, como a minha prima Noemi dizia, marcou a vida da paróquia. Agradeço também aos amigos e amigas, aos queridos paroquianos de Nossa Senhora da Boa Viagem, onde atualmente eu trabalho na formação e na comunidade paroquial, no CETEP, que está aqui presente, nosso Centro de Teologia. Com vocês também vivi os últimos anos de minha formação no seminário e os primeiros de minha vida de religioso sacramentino, de votos perpétuos. Obrigado pela presença de vocês em minha vida. Com vocês poderei oferecer as primícias do meu sacerdócio a partir de hoje. Tenham paciência comigo e me ajudem também a crescer neste ministério. Por fim, um agradecimento especial ao nosso querido pároco, o padre José Maria, com quem eu nem convivia, e que ele já chegando na paróquia de cara já pegou uma missão dessa, organizar uma ordenação. O padre José Maria poderia ficar de pé ali para o pessoal de fora. O de Belo Horizonte, esse é o padre José Maria, muito disposto e animado aí na coordenação geral da ordenação e das missões. Muito obrigado, senhor, por este testemunho bonito de igreja. Por fim, a todas as equipes, e que eu não vou citar nomes para não correr também algum esquecimento, as equipes que ao longo desses últimos meses estão trabalhando na pré-missão, na missão e agora sim no momento de ordenação. A todos vocês tenho aprendido muito estes dias a reanimar a minha vocação a partir de vocês. Vocês, comunidade de Sacramento, paróquia de São Sebastião, não sabem o quanto vocês nos ensinam enquanto presbitério na igreja, enquanto corpo eclesial do presbiterato. Com certeza vocês, povo de Deus, que fazem parte dessa mesma igreja, nos ensinam muito. E em vocês nós renovamos as nossas forças e o nosso sim. Nunca duvidem do poder e da graça de Deus que atua em vocês. Lembrem esses dias como nós meditávamos na própria liturgia. Jesus Cristo, ao preparar os seus discípulos, eu vou para o Pai, eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão órfãos, porque eu deixo o meu Espírito. Que o Espírito que vai circulando entre vocês possa ser esse Espírito de Deus, que nós vamos de forma tão intensa nessa semana litúrgica celebrar a Semana da Unidade. Que o Espírito de Deus continue a alimentar em vocês o que nós descobrimos nessa semana de missão. Assim então, encerro recordando o meu lema: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que o Deus que se tornou humano, que saiu da condição universal e se tornou um de nós, Jesus Cristo, que a palavra humanizada do Pai abençoe a cada um dos envolvidos nessa grande experiência de pré-missão, missão e de ordenação. Porque com esse lema quero viver, a partir do meu ministério, a humanidade de Deus. Um Deus que nos escuta de tão perto, que foi capaz de sair da sua condição divina e se tornou um de nós. E a partir daí nos resgata e nos revela quão importantes somos aos olhos do Pai.
que essa experiência de Jesus, a encarnação do Pai, possa me ajudar também a ser esse presbítero, esse sacerdote na igreja, que possa estar a serviço de todo o povo de Deus, mas em especial daqueles que me procurarão por causa de suas experiências de violência. Que o Senhor me ajude a encarnar a sua palavra em cada uma dessas pessoas que me procurarão na grande cidade ou nos lugares mais escondidos do campo da pequena cidade. E assim então eu deixo com vocês, encerrando com uma música que eu pediria ao ministério para cantar conosco, professando assim neste canto também o meu desejo de colocar toda a minha confiança e o meu ministério em Deus, em quem nós sempre devemos confiar nos momentos de tribulação e neles aprender que nós nunca deveremos temer, porque Ele está sempre conosco. Cristo nosso Senhor. Peço um pouquinho mais da paciência de vocês para dirigir um pouco a minha palavra de gratidão nesta noite. Contemplando essa igreja que se apresenta aqui nessa praça, o próprio testemunho de vocês já me interpela a dizer apenas um muito obrigado no geral, porque aqui, de forma bem unida e presente, se encontram todos aqueles que fizeram e fazem parte da minha vida vocacional, desde os meus 17 primeiros anos de vida até aquele ano de 91, e depois de lá para cá, todos aqueles que eu fui conhecendo, convivendo, caminhando junto, amizades, trabalhos, projetos, igreja. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com este verseto tenho buscado inspiração para o meu ministério, a partir do momento em que decidi por este ministério como religioso sacramentino. Meu caminho não foi fácil para chegar até este momento de minha vida. Muitas lutas, perdas, superações, mas acima de tudo, quão encarnado em meio a todas as adversidades se faz o nosso Deus. E disso eu não duvido, nem tenho dúvidas, nem incertezas. Há exatamente um mês atrás, eu me retirava de Belo Horizonte para o interior, no sul do Brasil, para fazer o meu retiro de ordenação.
buscando ali então me preparar para os últimos dias, o último mês. E lá vivi uma experiência que para mim foi a última prova, a experiência dentro de uma casa de retiro, um mosteiro, de ser assaltado por uma quadrilha, a mim, os retirantes e todos os monges. Naquela experiência brutal de violência que me fez voltar a Belo Horizonte de formas bem diferentes do que eu tinha pensado, recorri ao meu orientador espiritual, à terapia, buscando ajuda para me reordenar, para este dia me ordenar. E em meio àquela violência toda, eu dizia então para o meu orientador, o meu retiro terminou naquele assalto, e ele me ajudando a ter um olhar para além do acontecido, dizia: não, Marcelo, seu retiro começou com aquela grande prova que você viveu, em que em alguns momentos de ameaça de vida você experimentou de forma tão aguda o risco da vida, o morrer, a experiência da morte anunciada. Em alguns momentos cheguei a pensar que não sobreviveria, quando num momento em que um dos assaltantes, jurando me matar, e eu tendo perdido todos os sentidos, ele ao me chutar e devolver em meio ao grupo aquela dor nas minhas pernas, me fez sentir uma dor alegre, porque era a certeza de que eu estava vivo. E aquela dor me fez sentir vivo novamente, como um novo parto. A partir dessa experiência da sobrevivência, tenho buscado nesses últimos dias encontrar um sentido para este ministério a partir daquele retiro. E, para minha surpresa, buscando encontrar Deus a partir dessa violência gratuita, percebi que na minha vida, em alguns momentos, a violência esteve presente de tantas formas, até mesmo a forma com que nós perdemos o nosso pai, que hoje aqui se faz muito presente pela sua ausência, a morte da violência do trânsito, a morte brutal. E depois o Tizito, 1 ano e 2 meses depois, aquele homem tio que me acompanhava tanto vocacionalmente, e também da mesma forma perdia a sua vida com a sua filha. E aí eu ficava pensando nas violências da vida, e não me sinto exclusivo nessa experiência que é de tantos, a violência. E nesse último mês, então, experimentando essa violência proveniente da violência armada, eu fiquei pensando, acho que é isso. Eu quero dedicar o meu ministério à igreja, mas especialmente àquelas pessoas que sofreram ou sofrem grandes violências na vida. A cidade grande, por excelência,